Ah, não sei, olha, para perder o humor tem que ser uma falha do Pitico lá contra o Palmeiras, um negócio muito grande. Aí eu perco o humor. Mesmo assim, faço o meu trabalho normalmente, né? Agora, perder o humor por causa de futebol é coisa do passado. Eu estou muito velho para isso. Ainda mais na situação, se for do ponto de vista do Flamengo, que eu acho que foi um jogo péssimo, resultado horrível, mas o combo Copa América foi muito bom. O Flamengo está 2 pontos atrás do líder, 2 pontos atrás do vice-líder. Se antes da Copa América alguém dissesse que essa seria a campanha, né? Embora o final seja de um gosto ruim para o torcedor, foi muito bom. Acabou sendo muito bom. Agora, eu acho também, ontem teve pênalti para o Atlético Goianiense que não foi marcado, né? O jogo estava 1-0 Palmeiras. Para mim não foi pênalti do Pedro, para mim não foi falta no Wesley. Não consigo entender como que as pessoas têm tanta certeza dessa bola na mão do Paulinho. É um lance, a imagem é inconclusiva. O que está havendo é que o técnico do São Paulo conseguiu mexer com a milícia tricolor, tricolor paulista, né? Então a milícia está na rede social ali muito ativa, atacando qualquer um que diga, olha, eu não consigo ver esse toque de mão, eu não consigo ver. Aliás, dois ex-árbitros, um na televisão e o outro com quem eu conversei depois, também pensam a mesma coisa. Pensei, será que eu estou enxergando mal? A bola pode ter batido na barriga, talvez tenha resvalado no braço, e mesmo que tivesse o recurso lá da Eurocopa, não chegaria a conclusão nenhuma, que se tocar na barriga, o equipamento vai registrar da mesma maneira. É o toque na bola que ele registra. Então, se bate na barriga, ele vai registrar também. Foi na barriga ou foi na mão? Dá para perceber quando a mão está destacada e a bola resvala ou não na mão, como já aconteceu lá na competição europeia. Agora, o que vimos ontem foi um espetáculo patético, né, do técnico do São Paulo, reagindo daquela maneira, diante de uma pergunta do Léo Lepre absolutamente normal. O Léo, que aliás é o jornalista que talvez melhor conheça o futebol sul-americano na atualidade, é um excelente jornalista, um cara muito sóbrio, conheço ele bem, não é de hoje, e fez uma pergunta obrigatória e normal. E o Zé Dia não só deu um chilique desnecessário, que funcionou, porque conseguiu atrair a milícia, até alguns colegas setoristas de São Paulo estão agindo, é isso aí mesmo. Quer dizer, o cara não sabe nem que lado você está, diria aqui de Oliveira. Sabe? Não é questão de ser corporativista. O cara fez a pergunta normal, gente. Fez a pergunta normal. Ele levantou, ele devolve com a pergunta. Como ele bem disse, o que pensa o repórter numa coletiva é irrelevante. O repórter não está ali para debater, está ali para perguntar. E ele está ali para responder. Ele é pago para responder. Para o torcedor de São Paulo. Então é só ele falar, olha, eu acho que eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. A arbitragem errou, estou revoltado, já soquei ali o backdrop e sei lá o quê. Mas não, ele reagiu de uma maneira como se o embate fosse com o repórter. Aí colocando em dúvida se ele viu ou não o lance. Ele não entende nada, né, realmente, do trabalho do cara. O repórter fica à beira do campo participando da transmissão. Ele não tem retorno de imagem. Ou seja, ele não tem um monitor mostrando aquilo que você em casa está vendo. Ele está vendo ali à beira do campo o que você não está vendo, que é o lance de perto. Para isso ele está ali, para pegar os flagrantes e fazer as entrevistas. Essa é a função do repórter na transmissão à beira do gramado. Ok? Termina o jogo, ele tem que gravar passagem, que é aquela hora que o repórter aparece com o microfone na mão falando alguma coisa, é aquilo ali. Ele tem que gravar a passagem para o dia seguinte, ele tem que preparar todo o material e correr para a coletiva. Não há tempo dele ficar no Twitter, como sugeriu o técnico tricolor, procurando a imagem para poder ver. Agora, ele sabia, claro, que havia reclamações que todo mundo viu o Zubeldia socando ali o negócio. Então ele fez a pergunta: o que foi que te irritou? Era só ele falar. Era só ele falar: olha, me irritou isso, isso, isso. Acho que a arbitragem errou aqui, aqui, aqui. Ok, perfeito. Problema nenhum. Então aquilo foi realmente uma cena muito patética. Mas torcedores de São Paulo, que achavam barato o Muricy dando patada em repórter à torta e direito, algumas vezes até merecidamente, porque perguntas imbecis eram feitas naquele tempo, e ainda são, não foi o caso da pergunta de ontem. Eu não sou nem um pouco corporativista, acho sim, sempre falo, muitas vezes as perguntas são ridículas. Não é só de youtuber, não, de jornalista também. O cara vai lá, faz umas perguntas patéticas e acaba recebendo a resposta atravessada. Mas não foi o caso. Então acho que o Zubeldia foi muito mal. A gente já falava que desde que ele estava para ser contratado pelo São Paulo, que ele é um cara temperamental, de fato ele é, mas ontem acho que ele se excedeu, deveria refletir um pouquinho sobre a sua conduta ontem. Mas, de certa forma, acho que deu certo, entre aspas, porque mobilizou o torcedor ao redor disso num vitimismo exagerado, exagerado, porque a bola, ela talvez tenha batido na mão, mas não dá para ter essa certeza. Né? Não dá para ter certeza. E mais ridículo é o cara que não admite que você diga que não consegue ver com essa exatidão. Aí o VAR acerta, porque o VAR só interfere quando há imagem conclusiva. Ela não é conclusiva. Ela dá margem de interpretação, tanto que há um debate.
E aí ele não tem que se meter. Então ele não se meteu. Aí pode discutir se houve falta na origem do lance, falta do Hulk, se houve ou não falta dos Gustavo, que eu acho que houve também falta do Hulk. Aí a gente vai ficar, como se dizia antigamente, rebobinando a fita até encontrar um problema. Mas o lance capital ali é um lance que não é conclusivo. Então, eu acho que é um exagero que está acontecendo, muito grande, um vitimismo que não faz muito sentido, não. Acho que passou do ponto e o Zubeldia ontem foi absolutamente lamentável. Uma participação teatral, patética e decepcionante até. Porque uma coisa é ele ser um cara sanguíneo ali, à beira do campo, vibrante, a outra é fazer o que ele fez. Mas, como eu falei, o São Paulo tem tradição nisso. O Muricy fazia isso, muita gente achava legal, dava risada, né? Dava risada. Então, mantém a tradição tricolor de técnicos que são estúpidos com a imprensa. Vou passar a bola Olha para o aqui, Danilo. aliás, só ponderar uma coisa, né? Temos as mais variadas formas musicais hoje internacionais no Brasil. Temos o fado de Abel Ferreira, né? E agora temos o tango, porque é um performer, né? Ontem, Rebeldia revelou-se um artista, um ator. Levantou, fez os gestos. Olha, que ator, que ator. Que maravilha. Precisa ser. O cinema argentino é de primeiríssima linha. Estão bobeando com ele. Ele é rival para o Darim, sem dúvida nenhuma. Vou passar a bola para o Danilo. Deixa eu só dar um rápido pitaco sobre essa questão do Zubeldia. Ontem, lá na live no meu canal, eu falei sobre isso e não há nenhum problema em dizer que eu fui massacrado pelos próprios caras que estavam na live, falando que eu estava criticando o Zubeldia, que eu estava errado, que eu não era São Paulino, sei lá o quê. Enfim, o meu ponto foi o seguinte: a indignação do Zubeldia, ele está enlouquecido com a arbitragem. Eu acho absolutamente compreensível. Eu acho que o São Paulo foi prejudicado nos 2 gols. Acho tudo isso. São Paulo não jogou mal e teve um gol que teve mão, não teve mão. Enfim, eu achei que sim, o São Paulo foi prejudicado e ele está certíssimo na indignação dele. Mas eu acho que ele erra quando ele direciona essa crítica ao repórter. E aí falaram que eu sou corporativista, que eu defendo jornalista, que não sei o que, não sei o que lá. Então, o meu ponto é muito claro, para deixar claro. A indignação eu acho corretíssima do Zubeldia. Ele direcionar isso ao repórter e não à arbitragem diretamente, eu acho errado. Acho que não é o caso. E, por fim, para passar para você a bola, Danilo, essa Tironi, régua... Oi, fala. só falar uma coisa, Tironi, rápida. Eu acho o seguinte, isso aí é modus operandi de milícia virtual. O que a gente não pode é se acovardar diante desses cafajestes. Sem dúvida. Isso não pode acontecer. Hoje mesmo já teve Perfeito. cafajeste rubro-negro me atacando, porque eu disse que eu acho que não foi falta no Wesley e acho que o pênalti não aconteceu. Aí você não é rubro-negro. Eu sou rubro-negro, mas antes eu sou jornalista, não estou aqui para defender porra de Flamengo nenhum, cara. Então vamos parar com isso. A gente tem que bater de frente com esses caras. A gente não pode pipocar para essa gente. Esse é o ponto. Aliás, se você Mauro, é São Paulino, não interessa. Você tem a sua opinião. E isso está cada vez mais grave e estimulado por profissionais que agem como agiu ontem o Zubeldia. A gente não pode pipocar para esses caras. Tem que bater de frente com essas milícias. Não pode pipocar. Não importa a cor da camisa, meu irmão. Desculpa aí, mas eu dei uma zubelzidiada aqui agora, porque isso me irrita profundamente. E se é para trabalhar na base do grito, vamos gritar também, meu irmão. Que porra Aliás, é essa? ontem Desculpa um aí. iluminado lá no meu Twitter, a hora que eu falei do pênalti do Pedro, que eu achei que não foi, falou assim, um gênio lá, falou assim, Mauro, vem aqui ver o que o Tirone está falando. Eu falei, não tem problema nenhum, porque eu imagino que ele vai achar que não foi pênalti também. O âncora, não vamos dar bola para isso. Faz como o Danilo, que fica viajando o mundo afora. Isso, sabe? isso, Se distanciando dos problemas. Ele não frequenta uma sala de entrevista coletiva faz anos. Ele aproveita esse horário para cortar o cabelo, por exemplo. Passeando por aí. Entendeu? Danilo, na hora da coletiva, ele está cortando o cabelo. Dê o seu parecer sobre isso. Só para finalizar rapidinho, juro. Vou passar a bola para você. Me desculpa me estender. Do ponto de vista, então, eu acho que a indignação do Zubeldia está correta, está errada quando direciona ao Léo Lepre, que é um ótimo jornalista, por sinal. E aí se tem uma falha que eu acho muito importante, numa coletiva que o técnico estava enlouquecido contra a arbitragem, ele está sozinho lá. Ele está sozinho lá e não tem ninguém da direção do São Paulo para endossar ou para proteger ou para estar junto com ele naquela hora, para falar da comissão de arbitragem, do árbitro, do Marcelo de Lima Henrique, quem quer que seja. Estava o Zubeldia sozinho. Provavelmente o STJD vai ver, vai punir ele por mais
jogos e ele estava lá sozinho, não tinha ninguém da diretoria do São Paulo nessa hora lá. Peraí. Você está partindo do princípio, me respeite um pouquinho, atento. Partindo do princípio que foi mão. Sim, não há nenhuma constatação. Não há nenhuma constatação disso. Não, eu acho que foi e tem cenas que mostram para mim. Agora, por que o diretor do São Paulo tem que estar lá para falar o quê? Ninguém tem uma certeza. Tem que estar lá para proteger o seu treinador e não deixar ele sozinho. É por isso. Eu acho que foi uma palhaçada e ele perdeu toda a razão, porque nem ele sabe o que aconteceu. Ele viu ele do campo ali? Ele viu alguma imagem que mostra isso? Que indignação furreca é essa? Ah, peraí, pô. Diga, Danilo, desculpa. Demoramos para te passar a bola. Não, já peço de antemão desculpas que minha internet está horrível. A internet do hotel caiu, estou no 4G. Não, tô aqui, tô a trabalho, tô na final da Copa América, não tô a turismo. Enfim, sobre a indignação do Zubeldia ontem, eu fico aliviado de todas as vezes que a gente falava do Abel e do Zubeldia aqui, eu pedia calma e falava, calma, o Zubeldia está aqui há 15 jogos, o Abel está aqui há 4 anos. O Zubeldia já tinha mostrado durante a carreira dele que ele tinha esse tipo de problema de brigar com jornalista, brigar com juiz, brigar com jogadores, e ontem ele perdeu completamente a compostura. Eu entendo quando você fala que ele podia estar nervoso porque o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, embora eu ache especialmente a falta do primeiro gol bastante questionável, normal, poderia ter dado, poderia não ter dado, esse tipo de falta é marcado no Brasil. Eu até entendo que dá para ver a mão dele mexer um pouquinho ali, dá para entender a indignação dele, mas na rodada passada o São Paulo foi ajudado contra o Bragantino. Esse tipo de coisa acontece todo momento. Que enquanto a gente tratar isso como um problema individual, vai continuar acontecendo. Agora contra o Atlético Mineiro, contra o jogo, no jogo contra o Grêmio reclamando de um pênalti no Estevão, e agora tem gente que falou que foi pênalti para o Atlético Goianiense quando estava 1-0 para o Palmeiras. Então, assim, vai continuar assim enquanto a gente tratar isso de uma maneira individual. Enquanto a gente não pensar de uma forma coletiva, porque a arbitragem no Brasil é ruim, a arbitragem é mal treinada, o Botafogo reclama um dia, o Flamengo reclama, continua. Para mim, justifica o Zubeldia ter feito o que fez com a pergunta do repórter, ter dado o showzinho que fez da Arena MRV, dando soco no backdrop. O Zubeldia, que por tanto tempo mas ele falava que não era bélico, o Zubeldia ontem foi bastante bélico. E eu acho que até é importante, Tirone, você falou, ele ativou o modo Abel Ferreira, isso vem muito antes do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o que ficou marcado, mas vários outros técnicos já faziam isso, já fizeram isso, então não é um modo Abel Ferreira, é um modo mal educado, um modo grosseiro, um modo rude, um modo ridículo, ou patético, ou qualquer coisa do tipo, o que fez o Zubeldia. Já tinha feito o Muricy, já tinha feito o Felipão, já tinha feito o Mano Menezes, e agora é a vez do Zubeldia. Quando você fala modo Abel Ferreira, parece que é só o Abel que faz, eu até entendo a brincadeira e tal, porque o Abel tá nas manchetes, tá o tempo inteiro fazendo isso, e merece crítica, porque muitas vezes passa do ponto, mas o Zubeldia ontem acabou com qualquer tipo de defesa quando falava que ele era da conversa, que ele não era bélico, que ele era qualquer coisa do tipo. Ontem ele passou de todos os limites e foi bastante ridículo. E para mim, mais uma vez, não importa se o São Paulo foi prejudicado, porque o São Paulo na rodada passada contra o Bragantino foi beneficiado. E ele não estava na coletiva porque ele estava suspenso. Então, é bom a gente deixar claro essa coisa, que não é bom um técnico se portar dessa forma, a gente tanto critica quando outros fazem. Eu acho importante ser firme e ponderar que o Zubeldia também não pode fazer o que fez ontem, não só com o repórter, mas com todas as outras questões que ele se comportou muito mal dentro de campo.